Olá, estudantes! Seja bem-vindo ao Guia da Monografia. Aqui quem fala é o Douglas Tibio e hoje eu vou falar de boas práticas. Eu prometi para você um vídeo todos os dias durante 30 dias, está sendo bem cansativo, mas eu estou vendo que existem muitas pessoas que estão comentando os vídeos e eu estou muito feliz por isso e isso está me motivando a fazer novos vídeos, te mostrar aqui que realmente o pessoal está gostando, amando os vídeos, vou te mostrar alguns comentários. Então, entrando aqui no meu canal, youtube/c/guia da monografia, temos aqui já alguns vídeos e você pode descer e vir aqui ó, na série Videolog, né? Então aqui tem o último vídeo, o nono, vou clicar, vou dar pausa aqui para você não ouvir. Então nós temos, já começou o vídeo de hoje e ontem, já temos aqui bastante comentário, 39 comentários, vou botar aqui mais recentes, estou respondendo a todo mundo. Bastante dica eficiente, muito obrigado. Melhor vídeo. Ó, a Laura já é aluna da gente, ela tem o nosso material, eu gosto muito dela. Sempre acompanha a gente lá no Snapchat. Tem o Alexandre que praticamente comentou todos, Alexandre Moraes, todos os vídeos. Cleiton, Tatiana, Nakamura, Nilson. Então aí eu confesso que eu estava cometendo alguns erros, mas agora eu já vou corrigir. Olha que maravilha. Maria Matos também tem acompanhado a gente bastante aí. Osvaldo, Osvaldo Martins, o Jorge Pedro, Anne. Nossa, olha que legal. Não, muito bom. Deixa eu ver aqui alguns. Tem mais comentários. Enfim, tem muitos comentários aí. Eu estou gostando, está me incentivando a fazer mais um vídeo pra gente, né? Então vamos lá. Vou falar para vocês agora de um workshop que nós vamos fazer na semana que vem, quinta-feira, dia 2, né, de junho, às 23h30. Eu vou falar das ferramentas que eu uso para produzir TCC, né? É interessante que você vá lá. Vou passar bastante dica, vou falar na prática como buscar conteúdo para o seu tema. Vou falar na prática também como escrever direitinho. N dicas, eu vou preparar uma apresentação bem interessante. Vocês já sabem que eu sou bem realista. Eu não fico dando dica que eu sei que o aluno não tem condições de seguir. Se você gosta das minhas aulas, né, então vai lá, você pode tirar sua dúvida ao vivo comigo. Então, se você também quer um tópico específico lá nesse Hangout, você deixa o seu comentário aí embaixo, me avisa que eu vou ficar esperto e lá na hora eu faço um vídeo para nós, tá bom? Eu tiro essa dúvida sua. Se você quiser se inscrever para esse Hangout, tem um link aqui abaixo, eu vou deixar como o primeiro link. Você clica, vai pedir seu e-mail para você fazer a sua inscrição, porque tem um limite de vaga lá, que eu não sei quanto, que é agora de cabeça, mas aí talvez você pode ficar de fora disso, né? Então realmente eu não sei. Para você que está precisando disso, né, nesse momento, vai ser fantástico. Então vamos lá, deixa de conversa e vamos. Boas práticas. Primeiro, gente, eu vou falar de boas práticas em ilustração. Eu peguei esses dois temas aqui de boas práticas, esses dois aqui de ilustração e figura, porque eu vejo que é um erro assim, não é um erro, uma coisa que é uma dúvida comum dos alunos. Então vamos lá, figuras e ilustrações. Primeiro ponto. As pessoas acham que a figura é alguma coisa que coloca lá para ganhar espaço. Eu acredito que seja isso, mas não é apenas isso. A figura ela tem um poder muito grande para poder você dizer muita coisa, né, através de uma imagem. Só que a forma como os alunos usam é que dá problema, que eles não sabem usar, eles colocam para ganhar espaço. Então, a primeira grande dica sobre boas práticas é fazer uma introdução à ilustração que você vai colocar. Então, se você está fazendo um trabalho que fala de estoque, direito, de qualquer coisa aí, sei lá, farmácia, não sei, você vai colocar uma imagem. Então você tem que introduzir antes a imagem que você vai colocar. Você vai falar assim, na ilustração a seguir, mostra, aí você fala a situação e diz um pouco do que vai ter lá na imagem, na ilustração. Não precisa ser totalmente descritivo, mas pode falar isso. Depois você tem que inserir uma legenda nessa imagem, nessa ilustração. E você vai fazer um resumo sobre a ilustração inserida, o que então é importante que você, depois que você escreveu, faça um resumo do que está na ilustração e do que você quer focar naquela ilustração logo abaixo da ilustração. Então, por exemplo, se você vai fazer uma introdução à imagem, colocar a imagem, que no caso aqui a imagem é a ilustração, figura, né? Vai colocar a legendinha e logo embaixo dela, o próximo parágrafo, os próximos ou o próximo,
é destinado a falar da figura que você colocou. Temos o tamanho também ideal da ilustração, que ele não pode ultrapassar 1/3 da folha. Então, se sua folha aí tem 30 centímetros, né, 1/3 é 10 centímetros. Estou dando um exemplo para que você entenda. É uma parte de 3 partes, né, da folha. Que no caso dá mais ou menos 10 centímetros. Só que esse é o tamanho máximo, né, 10 centímetros. Então, você tenta usar aí 7, né, que no caso é 1/4, mais ou menos. Então, assim, tenta usar o mínimo possível que você puder. Salvo algumas situações bem específicas, né, que você precisa realmente colocar uma imagem maior e também com permissão e orientação lá do seu orientador, tá? Mas se você estiver fazendo sozinho e ficar em dúvida, é esse aqui o tamanho. Por exemplo, se você estiver fazendo uma ilustração que for um organograma, talvez, ou alguma coisa similar, então vai ser necessário que você crie subcapítulos para aquele item. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um organograma, tipo, por exemplo, só esses 4 itens aqui, ó, o que é estrutura, exemplo e tal. Imagina que a figura fosse só isso. Então, como a figura é só isso daqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, na minha ilustração lá, eu vou falar aqui, olha, na ilustração aponta o que é estrutura, exemplos e erros comuns. Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vai criar um tópico para cada item desse. Você vai criar uma seção, que no caso seria um subcapítulo, para cada item desse e vai falar um pouco sobre cada um. Porque se for um estilo organograma. Ou se você, desses 4, quiser falar apenas do primeiro ou do último, você vai colocar na lista falando que os outros pontos não são relevantes para a sua pesquisa e você vai falar apenas daquele, fale só dele. Mas se você tiver coisinhas assim, às vezes é um organograma sistêmico, às vezes é um esquema, né, que demonstra uma empresa, alguma coisa, então você tem que explicar isso para a sua audiência, que é aquela pessoa que está lendo o seu conteúdo. Isso é muito importante. Apenas as ilustrações presentes no seu TCC serão permitidas na apresentação do PowerPoint. Essa aqui é uma coisa que você, às vezes, não pensa quando você está escrevendo o seu TCC, você normalmente não pensa na apresentação. Então, algumas pessoas, na hora que vai fazer a apresentação, já entregou o TCC, aí fala assim, poxa, eu poderia ter colocado uma imagem assim lá no meu TCC. Por quê? Porque você não pode colocar imagens na sua apresentação de TCC que não estejam dentro do seu TCC. Na verdade, não só imagens, você não pode colocar absolutamente nada na sua apresentação que não esteja lá inserida no seu TCC. Mas a ilustração é o que eu vejo ocorrendo mais comum, que a pessoa quer fazer um slide bonito, né? Então ele quer colocar uma figurinha lá, então não pode, ok? Então essas são boas práticas aqui de ilustração. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar alguma coisa aqui dentro do Word. Então vamos supor aqui, eu tenho o Word, vou inserir uma imagem, clicar aqui em inserir e vou clicar aqui para inserir, tá? Então vou pegar aqui a imagem do meu último vídeo, vou lançar aqui só como teste, tá vendo? Essa imagem. Então aqui, quando eu tenho uma ilustração, veja, ela, tá vendo? Ela é muito grande, porque ela já quase ultrapassa aqui. Então tem que levar ela a 1/3. Então, ó, aqui 1, 2, 3, cabe 3 delas aqui. Tá vendo? Vou copiar e colar aqui para você ver. Copiei, 2, 3, cabe 3, tá vendo? 1/3, eu posso até aumentar um pouquinho mais. Ok? Então esse tamanho aqui já seria um tamanho já máximo. Ok, então o que eu vou fazer aqui? Você vai clicar com o botão direito, vai vir em inserir legenda e você vai colocar a legenda. É interessante que você deixe figura 1, né, e coloque o que a figura representa. Aqui embaixo você vai dizer que vai aparecer abaixo do item selecionado, que no caso seria abaixo da imagem, né? Não vai fazer mais nada, ok. Quando ele fizer isso daqui, ó, quando ele cair aqui, ele está desconfigurado, não está de acordo com a norma. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar isso daqui. E como eu estou usando o meu modelo, olha só que ele muda, ó, ele vai mudar, tá vendo? Mudou essa aqui, imagem que eu posso puxar aqui para ela adaptar. Então, ó, ele pegou e já configurou, tá vendo? Eu arrastei aqui e já configurou para figura, ó, tá vendo? Então ele ficou grudadinho. Deixa eu desfazer aqui para você fazer de novo. Ó, eu posso selecionar isso daqui e clicar em figura e ele pronto, já configura para mim. E é interessante você vir aqui no final, apertar a tecla Shift do seu teclado e dar um Enter, para você poder escrever aqui, por exemplo, fonte. Da onde você tirou? Vai que você tirou de um livro, então você teria que citar como você cita normal. Normalmente aqui quando você faz uma imagem, alguma coisa, tira uma imagem de você mesmo, você coloca própria e coloca o ano. Se você... Isso daqui também pode variar de acordo com a instituição. Você viu que aqui saiu fora de quadro, né? Basta você clicar e mandar
ele vir para a esquerda. Às vezes acontece da instituição mandar colocar aqui aluno, enfim, isso aqui pode mudar um pouco de instituição para instituição, mas se você tirar de um livro, você vai colocar aqui a citação do livro, igual você faz, o autor, página, ano, página, normal, para citar mesmo a imagem. Se você tiver tirado de um fotógrafo, coloca o nome do fotógrafo, enfim, é referência, né? Você vai ter que referenciar. Então, quando ele faz isso, ó, eu vou colocar mais um aqui embaixo. Vou colocar mais uma, vou escolher essa outra. Então tá aqui, eu vou reduzir. Se o seu, como eu te disse, ter recuo, não ter recuo aqui, eu estou tirando o recuo só para ficar mais fácil a gente entender. Então aqui você vai clicar com o botão direito e vai ir em inserir legenda. Figura 2, agora ele já acompanha, tá vendo? Aqui, referencial. Abaixo do item, ok. Ó, de novo, aí eu seleciono, vem figura, ele já configura para mim. Shift Enter, fonte própria 2016. E se ficar desconfigurado, só selecionar e mandar ir para a esquerda. Pronto. Veja que eu tenho duas figuras. Eu vou subir lá na referência de figuras. Qual a vantagem de fazer isso? Você vai aqui na lista de figuras. Ó. Quando você mandar atualizar esse campo, tá vendo que ele mostrou a figura 1 e figura 2? O mesmo acontece com gráfico. Só que quando você for colocar gráfico, o que vai acontecer? Vamos supor que isso aqui fosse um gráfico, né? Então eu vou tirar isso daqui. Não vai ser mais figura. Vamos supor que fosse um gráfico, você vai clicar, inserir legenda, e aqui no lugar de figura, né, você pode, você fala, mas não tem gráfico aqui, você pode criar um novo rótulo, aqui, gráfico 4, porque eu acho que já tem rótulo gráfico aí, então, né, erros, deixa eu só economizar aqui para ganhar tempo. Então aqui você vai fazer o mesmo, figura, shift, própria, fonte, própria, 2016. Eu quero ganhar tempo com isso aqui, então eu não vou ficar colocando essa fonte aqui não, tá? Lateral esquerda, aqui eu farei o mesmo e vou adicionar, eu não vou colocar a fonte aqui só para ganhar tempo. E figura, ele já configurou gráfico, eu subo, lista de, aqui tem, cadê? Lista de figura, lista de gráficos. Então se eu adicionar aqui atualizar, ó, ele já vem gráfico 1, olha os gráficos que eu coloquei. Se você não colocou essa lista de gráfico ainda, tem as opções aqui, só que no meu modelo já vem tudo prontinho, basta você fazer lá e atualizar aqui. Ótimo, né? Bom, então essa aí é a dica de ilustração de figura. Os marcadores também é o que? É o mesmo que a ilustração, e os próximos parágrafos são destinados a falar resumidamente sobre cada um dos pontos. Então, por exemplo, se você colocou marcadores no Word, A, B, C, por exemplo, você colocou alguns pontos aí. E, ok, estou com marcadores. Não pode deixar em branco aqui. Você logo depois dos marcadores, você vai ter que falar A se refere a isso. B, aquilo. Enfim, você tem que direcionar os próximos parágrafos para falar dos pontos que você definiu lá em cima. Você não vai colocar os pontos e aqui embaixo começar a falar de outra coisa. Isso também é uma falta de respeito com sua audiência, a pessoa que está lendo. Então, essas são boas práticas. Basicamente também ela vai de encontro com os erros, né? E agora vem uma outra boa prática, que é escolher os melhores livros de autores conceituados sobre o seu tema. Este é o ponto mais importante que eu acredito ser. Então você tem que ser a pessoa que sabe mais daquele tema, você tem que levantar todos os livros, os melhores autores você tem que conhecer. Porque olha só, se você ter o azar de pegar um professor daquela área que você está fazendo TCC, ele vai saber de todos os livros, e uma das perguntas deles, porque esses professores eles parece que gostam de fazer isso, né? Ele vai querer te perguntar, você conhece a teoria de fulano ou alguma coisa de cicrano? Vai te perguntar sobre aquele autor, e se você não souber? Se você pelo menos souber o autor, mas não souber o conteúdo, você tem como escapar. Mas se você não conhecer o autor, então ele vai achar que você fez o TCC de esquina, né? Fez um TCC do nada, então não pode. Você tem que conhecer do seu tema. Você tem que procurar aí no YouTube alguns vídeos sobre o seu tema, sobre o seu TCC, procurar vídeos, congressos, hangouts, né? Igual eu estou fazendo um hangout agora, por isso que é interessante participar. Então, assim, todo tipo de conteúdo atual e também com base em livros, revistas. Então, você tem que fazer um apanhado geral de tudo que tem relação com o seu referencial teórico e sua pesquisa, porque se você tiver o azar de cair com um professor desse, ele vai te perguntar.
Por exemplo, eu também eu costumo perguntar alguma coisa nesse sentido, se a pessoa conhece alguma coisa naquela área, porque eu vou saber se a pessoa realmente estudou ou se ela pediu para fazer o TCC. Eu já peguei aluno que pediu para fazer TCC. Quando eu bati o olho, eu falei assim, isso aqui é de quem? Ele não soube falar. Eu falei, tá, se você não soube falar, como é que você escreveu aqui? Então eu coloquei contra a parede, eu cheguei para eles e falei bem assim, olha, ou vocês admitem agora e eu vou te dar uma chance para vocês revisarem. Se vocês não admitirem, nós vamos descobrir e vocês vão ser reprovados. Acabou que eles admitiram, nós demos mais uma chance para eles, mas a gente poderia não dar, tá? E eles foram lá e refizeram o TCC. Então é importante que você conheça, porque isso daí talvez é o 4 pontos só da banca, é você conhecer sobre o tema que você está falando. Então, falei aqui, conhecer teorias de outros autores sobre o seu tema. Falar sobre a média de página, porque todas as dicas que eu estou dando aqui, na cabeça do aluno, só está se passando assim, tá, gente? Mas quantas páginas? Mas quantas páginas? Ele só quer saber de páginas. Então, aí, ó, em média, um TCC é 45 páginas. Eu estou falando TCC, mas tem dissertação que pode chegar até o dobro, tem tese. Então, assim, isso é muito irrelevante se você chegar lá e fazer uma pesquisa muito boa e embasar. Se você conseguisse embasar com 10 folhas a sua pesquisa, ela seria aceita. O problema é que é difícil, né? Você pegar e fazer um referencial teórico com um apanhado da teoria, de toda a teoria da sua pesquisa com apenas 10 páginas. É quase que impossível. Então, é por isso que eu digo que realmente é irrelevante a quantidade de páginas. Mas para que você tenha uma base, né? Para que você, como é dia corrido, no mínimo é 45 páginas. É interessante entender que é 45 páginas de desenvolvimento. É o conteúdo, isso não conta, por exemplo, os elementos pré-textuais e pós-textuais, são capa, contra-capa, dedicatório, não conta isso, é só de conteúdo. Uma coisa que eu digo aqui é que tudo que eu falei aqui em relação a isso, páginas, regras, é interessante que você converse com o seu orientador, tire essa dúvida, porque pode variar de instituição para instituição. Então é isso, eu falei das boas práticas, eu peguei um vídeo, tentei falar do mais curto possível, mas ainda está ficando grande esses vídeos, vou tentar fazer menor nos próximos. Leve de hoje um pouco dessa prática e leve de hoje esse ponto aqui sobre os livros mais importantes, sobre a teoria, dá uma lidinha, aprenda a ler, a organizar a leitura. Lá no meu Snapchat eu passei dicas para leitura, né, rápida, para saber também como ler. Meu Snapchat é Detibel, tá? Como ler direitinho, como se programar para ler um livro. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, me adiciona no Snapchat, Detibel, que de vez em quando eu posto uma dica lá para produtividade, os aplicativos que eu uso no meu celular, as ferramentas que eu uso para estudar, ok? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Tipo assim, o que você faz nas suas horas vagas, não tem? Você não faz o que você gosta? Então, eu vou pescar, eu gosto de estudar. Se eu tiver um livro para ler, eu leio, se eu tiver... Eu adoro estudar, entendeu? Eu saí aprendendo tudo que se pode aprender. Eu saí aprendendo tocar instrumentos, enquanto não soube trocar pelo menos uns 3 a 4 instrumentos, não sosseguei. Dança, eu tive muita dificuldade em aprender o tal do samba, mas eu me consegui. E tentei até o arrocha, mas a arrocha realmente... eu não consegui chegar ao nível da rocha, eu não consegui pegar aprender aquilo ali, mas eu não deixei, está incubado. Outra coisa que está incubada também é surf, quero aprender surf. Enfim, eu já aprendi línguas, eu gosto de aprender outras línguas, inglês, então assim, espanhol você tem que correr atrás. Eu adoro estudar, aprender. É isso que eu faço nas minhas horas vagas. Espero que você também faça isso. Então me acompanha no Snapchat, eu dou dicas, né, do que eu acabei fazendo, do que eu acabei aprendendo sobre isso. Então, gente, se você quer participar do meu Hangout, clica no primeiro link da descrição, faça a sua inscrição e a gente se vê na próxima dica.